em 68, para mim, foi um ano eu tive 3 momentos de participação pessoal que eu me recordo muito. Um é o 28 de março, quando o Edson Luiz é morto, uma atriz, que eu não me lembro bem, me liga para o Correio da Manhã e diz, olha, mataram um estudante e estão levando o corpo para a Assembleia Legislativa, que era onde hoje é a Câmara Municipal, né? E então eu fui para lá e eu já tinha entregue os originais da primeira edição do Poder Jovem, e aí os estudantes que sabiam disso, porque eu era também participava do CACO e tudo, era da Faculdade Nacional de Direito, e eles aí me convidaram para carregar o caixão no dia seguinte, e eu fui uma das pessoas que carregaram o caixão até o cemitério São João Batista, e com manifestações de grande solidariedade, das varandas pelas quais passávamos, ali da Cinelândia até o cemitério. Aí as pessoas botavam faixas pretas, panos pretos nas fachadas, as fachadas das varandas deixavam cair assim, ou agitavam lenços pretos. Depois, eu tive que escrever, por causa desse evento, já tinha entregue os originais, tive que fazer um suplemento, né? Quer dizer, contando esse episódio, que era muito importante. E adiando, tentando sempre ainda, porque todo dia aconteciam coisas importantes, mas não chegou a passeata dos 100 mil. Aí o editor disse, não, esse livro tem que sair, senão pode não poder sair mais, né? Ele tinha essa visão, o Enio Silveira. Era um homem muito inteligente, um grande intelectual, o editor da civilização brasileira. Então, em 26 de julho de 68, saiu, o livro foi lançado na atual Universidade Cândido Mendes. Na época não era universidade ainda. E de fato, depois de 68, assim, até por causa da repressão, por causa de todo o medo que os estudantes sofriam, a Uni teve realmente um período de inatividade, porque disse, né, que a Uni teve um período que ficou meio parada, depois de todos os acontecimentos, depois de tudo que os estudantes sofreram por causa da ditadura, e só voltou a tentar retomar, né, a reconstrução da entidade e tal, tentou voltar às ruas a partir de 76, 77. De fato, teve esse período de marasmo na Uni. Esse período, era impossível fazer qualquer coisa, né? Quer dizer, legalmente, antes já havia sempre a repressão, os estudantes já haviam sido mortos, tudo isso já tinha ocorrido. Mas ali chegou a um nível tal a repressão se tornou tão violenta que era impossível continuar fazendo minimamente um protesto, né? Era risco de vida permanente para as pessoas, para quem o fizesse. E aí não havia mais condição. Houve ainda no início de 69 algumas tentativas, houve um protesto contra a visita do Rockefeller, houve coisas assim episódicas, né? Mas aí já não era mais, não dava mais, né? E aí houve uma parte também do movimento estudantil, que era uma parte mais combativa e que não aceitava essa realidade, né? Que partiu para a luta armada, né? E o movimento estudantil, a luta armada também é uma consequência desse fechamento total das portas da participação política da juventude pela ditadura, né? Sim, agora como o nosso programa tem uma interatividade, os participantes, os web espectadores estão ali com perguntas para o Marcos ali no computador. Isso, a Mariana pergunta aqui, já que o senhor falou de 68, como é que o senhor analisa essas comemorações, você lembra já que está se fazendo 40 anos de 68, como é que o senhor está vendo todas essas coisas que estão sendo feitas para serem lembradas no ano de 68, e também se o fato de ter estudado Direito ajudou a ter escrito o livro, ou se for o senhor se graduou depois, como é que faz a relação do direito com o livro e o movimento estudantil? O direito é o tipo da ciência que sempre ajuda em tudo, né? Porque o conhecimento das leis, o conhecimento da história do direito, da luta pela justiça, sempre é útil em qualquer terreno, né? Agora, a importância de 1968, eu acho que é muito, muito grande por causa de vários fatores. Porque o que foi, o outro dia eu estive pensando, porque eu já dei outras entrevistas sobre esse tema, o que foi 68 na verdade? Não foi uma revolução, 68. Estou falando agora do mundo.
Em 68 houve uma rebelião em todo o mundo, é uma rebelião inconformista, por exemplo, que assumiu facetas diferentes. No Brasil, pode-se dizer, resumidamente, que toda a luta de 68, vamos dizer, a partir de 60, tudo começa com estudantes secundaristas lutando no restaurante do calabouço pela melhoria da alimentação, pela qualidade da alimentação e pela limpeza. Na França, o maio de 68 começa porque estudantes da Universidade de Nanterre, em março, fazem manifestações contra as barreiras que separavam os dormitórios feminino e masculino. Né? Quer dizer, você veja, era uma luta diferente. De certa maneira, expressa um pouco a diferença entre primeiro e terceiro mundo. Né? A luta ali era por outro assunto, mas também é por uma necessidade, também por uma realidade, também por um direito. E as consequências de maio de 68 foram grandes por toda a Europa. Na Alemanha, onde eu depois fui exilado, eu encontrei ali aqueles grupos que estavam ali lutando em Berlim e outros que depois desembocaram na resistência, na guerrilha urbana na Alemanha. Eu me lembro que em Berlim eu encontrei, havia na época, eles tinham um grande fascínio pela experiência latino-americana, os estudantes de lá. Então havia ali um grupo chamado os Tupamaros de Berlim. Eles eram os Tupamaros de Berlim. Mas essa mesma rebelião contra o inconformismo, ela se manifestou, por exemplo, na Tchecoslováquia, na Primavera de Praga, né, que queria tornar o socialismo então vigente, o socialismo real da época, mais humano, mais... E por aí afora, houve no Paraguai, no Paquistão, no mundo inteiro, no México, houve o grande massacre de Tlatelolco, né? Então, o que não se sabe até hoje é por que tudo isso foi em 68, de repente, né? De repente, no mundo inteiro, até hoje não li um trabalho histórico ainda que me convencesse. Eu acho que os historiadores não chegaram ainda a uma conclusão, porque todas essas mudanças se deram em 68. Eu me lembro do Darcy Ribeiro, que era uma grande figura, né? Um amigo, uma pessoa que tinha grandes ideias, inteligente. Ele tinha uma tese assim, que abrangia também isso. Dizia assim que era uma teoria das fendas históricas, dizia ele. Falava fendas históricas. De repente tem um problema que me lembra hoje em dia essa teoria da geologia das placas tectônicas, né? O que explicam os terremotos. Né? De repente ali a mudança sempre, tudo está em transformação, sempre. E um belo dia a alteração daquelas placas em certos lugares provoca um terremoto. Então, 68, na verdade, foi um terremoto mundial que resultou em mudanças também. Na França, por exemplo, descobre-se de repente que na França as mulheres, não se sabia, o mundo eu acho que nem sabia disso. Na França as mulheres tinham que pedir, a França do iluminismo, as Franças pediam de autorização do marido, na época, em 68, para abrirem contas bancárias. Havia ranços de caretice e de conservadorismo em todo o mundo. E a 68 foi no mundo inteiro contra isso, né?